Bueno, pessoal, tudo bem? Eu não vou, só para retomar, na aula passada, né, na live, a gente estava vendo sobre requisitos e basicamente a gente não chegou a terminar aquela aula, mas eu não vou continuar aqui porque eu prefiro trabalhar aquela aula novamente na próxima live com vocês, tá? Pra gente trocar ideias, pra gente construir esse conhecimento juntos, tá beleza? Então, eu vou passar para o próximo conteúdo, que é sobre modelagem de casos de uso. Por quê? Porque essa aula basicamente aqui, apesar de ter exercício, basicamente eu explico como que funciona um diagrama de caso de uso, quais são os elementos e tudo mais, tá? Essa aula já vai ser disponibilizada também para o pessoal do terceiro ano, então, olá pessoal do terceiro ano. Novamente, essa aula vai ser mais para explicar como que funciona o diagrama de caso de uso, tá? Lá dos exercícios, o primeiro exercício eu explico como que a gente chega no diagrama de caso de uso, tá? Enfim, vamos lá. Modelagem de caso de uso. Nós vamos ter alguns elementos na modelagem de caso de uso. O caso de uso, atores, relacionamentos e as fronteiras do sistema, ok? Então vamos lá. Não diga pouco em muitas palavras, mas sim muito, ou seja, diga muito em poucas palavras. Pitágoras. Então, os modelos de caso de uso, eles servem para descrever as interações entre os atores e o sistema, tá? Diferentemente lá do Scrum, se lembram? O Scrum ele é iterativo, tá? Iterativo, sem o N. Aqui, ou seja, ele quer dizer uma repetição. Aqui, a modelagem de caso de uso, ela serve para descrever as interações. Então, vai ser as conversas, entre aspas, entre os atores e o sistema, ok? Então, ele vai descrever como que a pessoa que vai estar utilizando o sistema vai estar utilizando o sistema, ok? É essa interação que a gente vai descrever na modelagem de caso de uso. É para isso que ela serve. O modelo de caso de uso, ele representa os possíveis usos de um sistema da maneira como são percebidos por um observador externo a esse sistema. Então, eu como sendo uma pessoa que vai utilizar o sistema, é essa percepção que a gente vai tentar extrair, como um usuário do sistema, como uma pessoa que está utilizando o sistema, ou seja, uma pessoa externa, uma entidade externa ao sistema. Tá? Não vai ser tipo um arquivo dentro do sistema, no caso de um site, né? Não vai ser tipo um arquivo dentro do site, não vai ser tipo um login.php lá. Não vai ser desse ponto de vista, não. Vai ser do ponto de vista da pessoa que está utilizando o sistema, tá? Que vai fazer o login, que vai cadastrar algum produto, vai usar alguma funcionalidade, vai excluir alguma coisa. É nesse sentido, tá? Ou seja, é como que a gente vai descrever como que o sistema é percebido por essa pessoa externa, tá? Cada um desses usos, então eu posso ter vários usos para um sistema. Eu posso usar ele. Para que eu posso usar um sistema? Vamos lá. Um sistema do SIGA, tá? O SIGA. O que uso que eu posso fazer? Eu posso, como aluno, eu posso usar ele para ver as minhas notas. Então, ver notas é uma forma de utilizar o SIGA. Eu posso usar o SIGA para enviar trabalhos. Então, é mais um uso que eu faço do SIGA. O que mais que eu posso usar o SIGA? Eu posso usar o SIGA para acessar as disciplinas. Eu posso usar o SIGA para fazer login, certo? Professor, mas fazer login é uma restrição. Ok, mas mesmo assim é uma coisa que eu faço com ele, tá? Eu faço com ele, eu utilizo ele para... Tá? É uma funcionalidade, algo que pode acontecer, beleza? Cada um desses usos ele pode estar associado a um ou mais requisitos funcionais do sistema, tá? Então, lá no documento do TCC, isso tanto para o segundo ano que eu cheguei a mostrar o documento, quanto para o pessoal do terceiro ano, vocês têm lá no modelo a lista de requisitos funcionais e não funcionais. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês identifiquem os requisitos funcionais e utilizem, cada requisito funcional se torne um caso de uso, ok? Pode acontecer de um requisito se tornar mais de um caso de uso, ok? Eu prefiro utilizar essa abordagem mais simples porque vocês não estão fazendo sistemas tão grandes ou que seja necessário pegar um requisito e quebrar ele em mais casos de uso, tá? Então, a ideia vai ser, nesse caso aqui vai ser essa, tá? Mas ele pode sim, eu posso ter mais de um caso de uso para apenas um requisito.
Além disso, o modelo de caso de uso ele é formado pelos seguintes componentes: pelos casos de uso, pelos atores e pelos relacionamentos entre os casos de uso e os atores, entre os casos de uso em si e entre os atores entre eles. Então vamos ver. Vamos ver primeiro o caso de uso. Um caso de uso, tá? O que é isso? Um caso de uso é uma descrição de um conjunto de sequência de ações, incluídas as variantes realizadas, que produzem um resultado observável pelo ator. Então vamos lá, vou ler novamente. O caso de uso é uma descrição, ou seja, é que o caso de uso em si ele é uma parte escrita, tá? Na modelagem a gente utiliza ele apenas como uma elipse, mas em si ele é uma parte escrita. Se lembra dos cenários que eu comentei lá nas técnicas de licitação de requisitos, de levantamento de requisitos? Uma delas era o cenário, né? Pois então, aqui, um caso de uso, a parte escrita do caso de uso é o cenário, tá? Então, ele vai ter um conjunto de sequências de ações, ou seja, bom, o que eu preciso para ver as notas no SIGA? Dado que eu estou na página principal do SIGA, na página de uma disciplina, no caso. Eu vou até o ícone aluno, ver notas, aí o sistema vai verificar qual é esse aluno e pegar as notas de cada disciplina e mostrar na tela para ele. Tá? Então é basicamente assim que funciona por exemplo, esse caso de uso. Incluindo as variantes realizadas. Então nesse caso poderia ter, se ele daqui a pouco não tem nenhuma nota, ele vai exibir, se não existir nenhuma nota cadastrada ainda, tipo no início do semestre, por exemplo, você não possui notas ainda. Tá? Poderia ser uma mensagem assim. No SIGA acho que não aparece nada, né? Mas lembre-se, tem que produzir um resultado observável pelo ator, tá? A pessoa que está utilizando o sistema tem que perceber que houve, após utilizar aquela funcionalidade, aquele caso de uso, ela tem que perceber algum resultado, tá? Em UML, os casos de uso eles são representados por elipses, as quais possuem internamente um nome significativo. Tá? Então, toda vez que a gente vê uma elipse num diagrama de caso de uso, ele é um caso de uso. Os nomes dos casos de uso devem indicar claramente a ação a ser realizada. Então, na hora que vocês vão escrever o caso de uso, vocês precisam utilizar uma descrição bem clara. Como eu falei, eu aconselho vocês a colocar o mesmo formato que vocês vão colocar nos requisitos. Não é obrigatório, novamente. Lá nos requisitos não há um formato definido, tá? Eu apenas aconselho utilizar esse, mas não precisam utilizar. Há outros tipos de formato de como vocês podem levantar os requisitos e como vocês podem documentar os requisitos. Mas quanto aos casos de uso, eles têm que indicar claramente a ação que vai ser realizada por aquele caso de uso. Então, tem que ser frases pequenas, mas concisas. Então, não pode ser, vocês não vão escrever o texto do Enem dentro da elipse, tá? Vocês só vão colocar 2, 3 palavras no máximo. Então, tem que ser uma frase bem pequena e concisa. Deve iniciar por um verbo para indicar ação, tá? É a mesma história daquela que eu ensinei para vocês dos requisitos. Então, ver notas, acessar o SIGA, realizar login. Então, sempre um verbo no infinitivo para indicar ação e o sujeito ao qual está sendo realizado. Exemplos: reservar livro, registrar empréstimo, registrar devolução, manter exemplares, obter extrato, realizar saque, realizar transferência, fornecer identificação, validar usuário, fechar chamada, imprimir relatório, atrás da câmera está escrito fazer pedido. Então, esses são exemplos de casos de uso, de frases escritas para casos de uso, tá? Então, sempre vai ter um verbo, reservar no infinitivo, reservar, registrar, manter, validar, fornecer e alguma coisa. Então, eu vou registrar o quê? O livro. Vou registrar o quê? O empréstimo. Vou fornecer o quê? Identificação. Vou imprimir o quê? Relatório, tá? Então, é sempre nesse esquema, tá, pessoal?
alguns exemplos na parte gráfica. Como que ficaria? Então, isso aqui é um caso de uso, tá? Validar o usuário, ou seja, o texto vai dentro da elipse, isso é uma elipse, fazer pedido, fechar chamado, imprimir relatório. Então, isso são exemplos de casos de uso, tá? Basicamente é isso. Ah, professor, mas como que eu sei o que é... como é que eu sei quando eu colocar um caso de uso ou outro? Ou tipo, como é que eu sei se é fazer pedido ou se é fechar chamado? Como que eu faço para levantar esses casos de uso, né? Bom, aí é principalmente na parte de licitação lá, é lá aquela aula de licitação. Mas assim, novamente, essa aula aqui eu vou me concentrar na como funcionam os elementos, porque vocês precisam saber para que servem os elementos, né? E depois a gente vai se concentrar daí como fazer para levantar esses requisitos, esses casos de uso, tá? Atores. Então, o que é um ator? Um ator, que é o da Globo? Não. Mas é uma ideia parecida, tá? Um ator, ele representa um conjunto de papéis que os usuários desempenham quando interagem com o sistema, tá? Então, eu vou ter um ator que eu vou ter papéis, ou a gente poderia trazer num contexto empresarial, tipo, o que cada funcionário faz, tá? Então, ou melhor, cada nível do funcionário faz. Eu, por exemplo, num sistema lá para o Baclise, eu posso ter a caixa, a pessoa que vai mexer com caixa, eu posso ter o contador da empresa, provavelmente eles têm um contador, eu posso ter uma pessoa que cuide da gestão de pessoas, ou seja, que vai cuidar da questão da folha de pagamento, eu posso ter uma pessoa que cuide, sei lá, do fechamento dos caixas, por exemplo. Não sei se vocês perceberam, mas pelo menos no Big eu vejo isso, eu não sei se no Rispo eu também vejo isso, no Baclise eu não me lembro se eu vi alguma vez. Mas acho que funciona também. Tipo, se eu quero cancelar um produto, não é a própria caixa que consegue cancelar ali na hora. Se outra pessoa vir lá, passar um cartãozinho, entendeu? E daí essa pessoa cancelar. Então isso, para você ter uma ideia, são níveis de acessos diferentes, tá? Ou seja, aquela outra pessoa tem um nível de acesso superior em que ela vai lá e que só ela pode realizar aquele cancelamento de produto na nota, entendeu? Então, os atores vão representar essas diferenças, tá? Quem faz o que dentro do sistema. Os atores, então, representam papéis que um ser humano pode fazer. Normalmente vai ser sempre ser humano, tá? Mas não necessariamente. Pode ser um dispositivo de hardware. Então, poderia um ator, por exemplo, num sistema de PDV, esses mesmo do caixa de Baclise, de risco de mercado, ele tem que se comunicar com apesar que ele se comunica com a impressora fiscal, que imprimem a nota fiscal, né, o cupom fiscal, e a gaveta de dinheiro. Então, esses daí são dispositivos de hardware. Então, poderia ter um ator como sendo um dispositivo de hardware, tá? Ou qualquer outro sistema que desempenhe. Então, daqui a pouco tem um sistema que se comunica com outro sistema, sei lá. Um sistema, agora esses que tem que fazer emissão de nota fiscal. Toda vez que a gente vai emitir uma nota fiscal, a gente tem que comunicar na Receita Federal brasileira que eu estou emitindo aquela nota fiscal. Então, eu estou interagindo, o meu sistema está interagindo com outro sistema. Então, eu poderia colocar o sistema da Receita Federal como sendo um ator no diagrama de casos de uso, tá? Os atores são identificados através de palavras simples ou compostas que representam um papel no sistema, tá? Bem tranquilo. Exemplos: usuário, bibliotecário, cliente, funcionário, mão de obra, empregado, almoxarife, vendedor, empresa, fornecedora, agência de impostos, administradora de cartões, sistema de cobrança, sistema de estoque, leitor de código de barra. Então, por exemplo, aqui, o leitor de código de barras poderia ser um dispositivo de hardware, né, que teria que interagir. Sensor biométrico, sensor de radiofrequência, entre outros. Tá? Então, usa-se um substantivo para definir os atores e graficamente eles são representados por boneco palito. Tá? Isso aqui não estou brincando, tá? Isso aqui faz parte da modelagem. Isso aqui significa que é um ator. Poderia estar brincando, mas nesse caso não estou. Então, como que eu faço? Eu desenho um João Palito
coloca o papel que ele é, cliente, ou gerente, ou usuário, tá? E é isso. Relacionamentos. Aí a gente vai ter a parte mais complicadinha. Bom, saiu aqui. Então, casos de uso e atores, eles não existem sozinhos, tá? Eu não vou criar um diagrama de caso de uso somente com ator, nem um diagrama de caso de uso somente com casos de uso. Eu preciso de, no mínimo, um ator e, no mínimo, um caso de uso. Ok? Existem relacionamentos que ligam os atores e os casos de uso. Um ator pode estar ligado a um ou vários casos de uso. O que não pode é haver ator sem caso de uso ou caso de uso sem ator. Ok? Há também relacionamentos entre casos de uso, ou seja, de um caso de uso para outro caso de uso, e também relacionamentos entre atores, ou seja, de um ator com outro ator. Esse exemplo aqui, esse relacionamento aqui de associação, que é um relacionamento simples, é o mais utilizado. Com certeza vocês vão utilizar, sempre vocês vão utilizar esse aqui, tá? Toda vez que vocês, por exemplo, aqui no caso, o usuário, ele vai estar ligado no caso de uso chamado vender ingresso, né, pessoal da Info 21. Então, eu posso ter relacionamentos entre atores. Entre atores, há somente um tipo de relacionamento, que é o relacionamento de generalização, tá? Esse simples de associação, ou seja, que é simplesmente uma linha ligando o ator e o caso de uso, não existe entre atores. Entre atores é somente generalização. Ele tem esse formato de flecha aqui, ó. Ele vai ter a ponta com uma seta aberta, tá? Aberta quer dizer que não está pintado de preto aqui dentro, tá? Ela não é toda pintadinha, tá? Ela é aberta, beleza? Isso é uma generalização. Quando que a gente usa esse relacionamento? Então, use esse relacionamento quando precisar definir um ator que faça o mesmo, exatamente o mesmo que outro, mas possui um comportamento adicional. A frequência de uso que a gente utiliza a generalização entre atores é um uso comum, tá? É relativamente comum a gente utilizar. Qual que é o elemento gráfico? É uma flecha apontando para o ator que envia o comportamento para o outro ator. Tá? Então, nesse caso aqui, o usuário, isso aqui, vamos lá, no sistema de logística de caminhoneiro, ok? Então, nós temos um usuário que é... é vendedor, desculpa, não é? É vendedor, vamos lá. Um sistema de... Um sistema que seja, por exemplo, da Renner, tá? Vamos dizer que as pessoas que vão comprar no site da Renner, eu não sei se vende, mas vamos dizer que venda pelo site da Renner, tá? Não sei se vende ou não. As pessoas que vão lá comprar são simplesmente usuários, tá? Então, a pessoa que é um usuário, ela pode ver os produtos e pode comprar os produtos, beleza? Então, esses são o que um usuário pode fazer. Um vendedor, ele pode, além de fazer tudo que o usuário faz, que é acessar o sistema, se logar, né, e comprar produtos, o vendedor também pode registrar vendas de produtos. Então, é uma funcionalidade a mais, ou seja, o vendedor faz absolutamente tudo que o usuário faz, mais registrar as vendas, ou vender, né? E o gerente, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele poderia, além de fazer tudo que o usuário faz, que é se logar no sistema e ver a lista de compra, ver os produtos e comprar, o gerente também pode vender e o gerente também pode imprimir relatório de vendas, tá? Coisa que o vendedor não pode fazer, nem o que o usuário também não pode fazer, tá? É isso que significa. Então, a flecha aqui, ó, ela vai estar pegando tudo que o usuário faz e passando também para o vendedor. E nesse caso aqui, o vendedor passa tudo que ele faz para o gerente também, tá? É essa a ideia da generalização, beleza? Mas vamos dizer que o vendedor faça uma coisa que o gerente não vai fazer, por exemplo, tá? O vendedor faz tudo que o usuário faz, mas ele faz uma coisa que o gerente não pode fazer. Então, eu não teria essa flecha aqui, tá? Aí eu não posso ter essa flechinha aqui. Aí eles não estariam nem ligados nesse caso. Por mais, daqui a pouco, daí o gerente, se o gerente faz tudo que o usuário faz, essa flechinha está ligada diretamente no usuário. Tá beleza?
Então, quais os relacionamentos que a gente tem entre casos de uso? Nós temos o relacionamento de inclusão, de extensão e de generalização, tá? São 3 tipos. Inclusão. Um caso de uso inclui o comportamento de outro caso de uso. Então, ele vai incluir tudo que o outro caso de uso faz. Então, por exemplo, para mim realizar uma venda, eu preciso necessariamente sempre realizar o caso de uso pedir produto. Porque eu pergunto o seguinte, como é que eu vou conseguir realizar uma venda se eu não puder adicionar um produto naquela venda? Tá, eu não estou falando de prestação de serviço, ok? Eu estou falando de venda de produtos. Aí, eu sou sempre obrigado a realizar o pedido do produto. Entretanto, olha, observe o seguinte, eu posso pedir um produto sem que a venda seja consolidada no final. Então, eu poderia ter um ator aqui ligado no realizar venda e ligado no pedir produto. Tá? Eu poderia ter esse tipo de ligação. Mas, enfim, enquanto o incluir significa o seguinte, que o realizar venda, ele sempre vai, para ele poder ser realizado, ele inclui o pedir produto. Beleza? Então, o include, ele indica a obrigatoriedade, ou seja, quando o caso de uso incluir outro, aquela ação será obrigatoriamente executada. Então, vocês pensem o seguinte, sendo que eu falei sobre funções, lá Opa, desculpa, eu falei de funções para o pessoal do terceiro ano, não falei para o segundo. Tá, mas que seja para o terceiro. É como se o pedir produto fosse uma função que a gente sempre chama no momento do arquivo realizar venda. Tá? Vocês podem pensar dessa maneira. Beleza? Não sei se ajudou, mas enfim. Ele é representado por uma linha pontilhada e uma seta no lado do caso de uso incluído e usa-se o estereótipo, isso include para identificar a associação, tá? Ou seja, é uma flechinha pontilhada. A ponta vai estar para o caso de uso que ele é incluído. Então, para ele poder realizar a venda, eu preciso pedir o produto. Tá ok? Que frequência de uso que a gente utiliza isso daqui? Ele é comum, tá? É comum a gente utilizar o include. Extensão. Um caso de uso estende quando o caso de uso estende o comportamento de outro caso de uso. Então, a gente pode utilizar para descrever cenários opcionais de um caso de uso. Tipo, só vai executar o outro caso de uso, só vai acontecer isso caso alguma coisa acontecer. Senão, o normal, ou a maioria das vezes, passa por esse caminho aqui. Tá? Casos de uso estendidos ocorrem somente quando uma determinada condição acontece, ou seja, ele representa eventos que não ocorrem sempre, beleza? Ele é representado por uma linha pontilhada e uma seta do lado do caso do estendido e usa-se o estereótipo extend para identificar a associação. Então, é basicamente a mesma flecha, é uma linha pontilhada com a seta, só que a seta vai para o caso de uso que essa seta vai estar no caso de uso geral, onde que tem a condição que vai acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu tirar minha câmera da frente. Acho que se eu colocar ela para cima, acho que aqui não atrapalha. Talvez aqui em cima ela não atrapalhe. Tá. Por exemplo, aqui. Nesse caso, nós temos um caso de uso chamado receber pagamento. Então, tipo, no caso do backlinks da vida, beleza? A gente vai receber o pagamento do cliente, tá? O receber pagamento padrão, por exemplo, vamos dizer que seja por dinheiro, tá? Aí, aqui, como é que é o receber o pagamento? O sistema pede, depois que finaliza que na verdade não vai finalizar a nota fiscal enquanto não tivesse sido pago, né? Então, quando chegar na parte do receber pagamento, ou seja, terminou de adicionar os itens da nota fiscal, aí como que funciona o receber pagamento? O funcionário vai informar o sistema quanto que de dinheiro, vai informar na verdade a forma de pagamento, ele vai selecionar dinheiro e ele vai informar a quantidade de dinheiro que ele recebeu, o sistema vai calcular em relação à nota e vai fornecer o valor do troco e vai abrir o caixa,
Agora eu estou verde de mate. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Voltei. Peraí. Agora sim, voltou. Então, pode ter esse procedimento de receber o pagamento. Tá? Vai selecionar dinheiro, aí informa quanto de dinheiro a pessoa deu, e calcula o troco e abre a gaveta do caixa, né? Mas pode acontecer no momento que ela selecionar lá, em vez dela selecionar dinheiro, ela vai selecionar, por exemplo, cartão de crédito. Tá? Aí vai acionar esse caso de uso de receber pagamento por cartão de crédito. O procedimento de receber o pagamento por cartão de crédito é outro completamente diferente daquele de receber por dinheiro. Aí tem que utilizar a máquina do cartão, máquina leitora de cartão de crédito. Tem que haver uma comunicação entre o sistema e a empresa de cartão de crédito. E ocorre então toda uma troca de informações para poder validar aquele cartão, ver se tem saldo e tudo mais. E, por fim, realizar o pagamento, né? Por fim, dar baixa e emitir a nota fiscal. Então, o procedimento de receber, no caso, por dinheiro e por cartão de crédito, são etapas bem diferentes. Logo, nesse caso aqui, o receber pagamento por cartão de crédito, ele vai acontecer somente quando a pessoa selecionar lá, que vai acontecer esse caso, tá? Frequência de uso do Extend. É raro, tá? É meio raro aparecer Extend. Generalização. Então, um caso de uso generaliza ou especializa o comportamento. É quando um caso de uso generaliza ou especializa o comportamento de outro caso de uso, tá? Então, ele é representado por uma linha contínua com seta aberta do lado do caso de uso especializado. E a frequência de uso é raríssima, tá? Raríssimas vezes a gente vai utilizar generalização e especialização entre casos de uso, tá? Mas funcionaria nesse caso o seguinte, ó, nós temos um procedimento de realizar o balanço. Esse procedimento pode ser um procedimento meio que genérico, tipo, a gente vai, para realizar o balanço, principalmente o pessoal da administração sabe como é feito o balanço, precisa ver quanto que entrou, quanto que saiu, beleza. Mas eu posso realizar um balanço mensal, que o realizar balanço mensal é um realizar balanço, e o realizar balanço semestral é um realizar balanço também. Então, tudo que o realizar balanço faz, o realizar balanço mensal faz também. Tudo que o realizar balanço faz, o realizar balanço semestral também faz. Tá? Qual que é a diferença? Um é mensal e o outro é semestral. Tá? Por fim, fronteiras do sistema. Basicamente, ele destaca o que está contido dentro do sistema e o que está fora do sistema. Os atores são externos ao sistema, por quê? Porque as pessoas não ficam dentro do computador, tá? Por isso. Na verdade é porque, lembrando que eu posso ter atores, eu posso ter sistemas que são atores, mas mesmo assim eles vão ficar fora, por mais que esse programa rode no mesmo computador, eles vão ficar fora porque eles não fazem parte, vocês não vão, tudo que vai ficar dentro da fronteira do sistema é aquilo que vocês vão codificar, tá? E os casos de uso são internos ao sistema porque é tudo aquilo que vocês vão codificar, tá? Ele é representado por um retângulo envolvendo os casos de uso contidos, bem como por um título que vai descrever esse sistema. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse retângulo aqui externo representa a fronteira do sistema, e aqui a gente colocou o nome do sistema, por exemplo, sistema de clínica médica. Nós temos os atores aqui, por exemplo, a secretária. O que ela pode fazer? Ela pode cadastrar um paciente, ela pode alterar o paciente, ela pode excluir um paciente e ela pode pesquisar um paciente. Tá? Nesse caso aqui especificamente, a gente teve que colocar esse include. Normalmente não vai, tá? Mas a gente teve que colocar esse include. Isso aqui foi um sistema que a gente fez na graduação, se não me engano. A gente precisava obrigatoriamente ter certeza de que o paciente, antes de cadastrar o paciente, para verificar se o cara já não estava cadastrado no sistema. Por quê? Como isso aqui era uma clínica médica, tu não pode correr o risco de daqui a pouco mesmo o paciente ter duas fichas, porque daqui a pouco ele descobre que tem um problema que está sendo tratado com um remédio, e daí quando ele vai de novo na clínica lá,
daqui a pouco cadastra o cara novamente, muda a secretária lá, e o cara é cadastrado novamente e dá um remédio que entra em conflito com esse primeiro e o cara morre. Então não pode, né? Tem que ter a mesma ficha para cada paciente. Então por isso que tem esse include, porque vamos lá, era para deixar bem mais forte de que sim, antes de tu cadastrar um paciente, era necessário obrigatoriamente pesquisar o paciente, tá? Não, mas normalmente não vai, tá? E o médico, que é o cara que ia estar utilizando o sistema lá com o paciente, né? Aí para ele apareceria o prontuário do paciente, então ele pesquisa lá o nome do cara, vai aparecer o prontuário do paciente para ele. Então inclui também aqui o pesquisar paciente. E também o médico pode inserir dados no formulário, no prontuário do paciente, que inclui também pesquisar o paciente. Aqui, inclusive, agora que eu já sei, que dá para fazer sistema na graduação. Hoje eu sei que esse include não existe, tá? Mas esse extend existe. Por quê? Porque o inserir dados do produto ele é opcional, tá? Eu posso ou não inserir os dados do prontuário do paciente, né? Na verdade o médico pode inserir, ele que vai verificar se precisa inserir dados ou não no prontuário do paciente. Isso aqui depende da situação. Isso aqui teve que virar um caso de uso, normalmente não viraria, tá? Porque isso daqui, no momento que tu verifica o prontuário do paciente, tu pode dizer que é a mesma coisa, tá? Mas isso aqui era necessário porque em todo momento que tu altera o prontuário, ele é um documento, vamos lá, ele é tipo um documento de movimento de caixa. Tu não pode... Toda inclusão lá ela é importante, tá? Não é tipo um cadastrar paciente no sentido... Putz, como é que eu posso dizer isso para vocês? Não é simplesmente uma informação adicional que eu tô colocando lá. É uma informação adicional, mas ela é importante de ser registrada, assim, tu tem que ter um controle maior sobre o que está acontecendo lá. Tá. Sistemas médicos têm essas restrições. Identificação dos elementos do modelo de caso de uso. Então, o que eu falei até agora é basicamente como que... Para que serve cada desenho, tá? Tem o desenho do João Palito, serve como ator. Tem o desenho da elipse, lá é o caso de uso, etc. Tá, ok. Então, como que a gente identifica os elementos do modelo de caso de uso? Então, aqui é a questão mais importante, né? Como sabemos quais atores existem e quais são os casos de uso? Depende da análise e da complexidade do sistema. Depende do sistema que vocês estão fazendo. O pessoal da Info31 fica bem feliz. Professor, você veio até agora para dizer isso. Isso aí. Depende daquilo que vocês vão fazer. Como que vocês fazem para identificar os atores? E como que a gente pode fazer para identificar os casos de uso? Agora acho que é a parte que mais importa, né? Um ator é todo elemento externo que vai interagir com o sistema. Pergunto. O usuário que vai comprar no site de vocês, ele vai interagir com o sistema? Sim, obviamente ele vai ter que interagir com o sistema. Então ele é um ator. O gato que esse ator, que essa pessoa tem, é um ator no sistema? Não, o gato não vai interagir com o sistema, ele não é um ator. Tá? Então, tudo que interagir com o sistema é um ator. Ok? A gente, novamente, nos atores, vocês não vão colocar, tipo, um João Palito chamado João, outro João Palito chamado José. Se os dois fazem a mesma coisa, eles são o mesmo ator. Tá? Os atores são diferenciados por aquilo que eles fazem. O papel deles dentro do sistema. Algumas perguntas úteis para identificar os atores. Vamos lá. Que órgãos ou empresas ou pessoas vão utilizar o sistema? Quem que vai utilizar? Vai ser uma empresa? Quem que vai ser dessa empresa? Alguém mais dessa empresa vai mexer nesse sistema? Que órgão vai mexer? Eu preciso ter um acesso por órgão ou por pessoa? Quem que vai utilizar? Quais pessoas utilizarão? Essas pessoas vão ter quais níveis de acesso? Que sistemas ou equipamentos vão se comunicar com o sistema a ser construído? Então, vocês percebem que isso aqui são perguntas que vocês vão ter que se fazer no problema de vocês, no TCC de vocês, para tentar identificar
quais são os atores, tá? Ah, professor, porque não tem como eu dizer. Quem está fazendo a análise do sistema são vocês. Vocês têm que identificar isso, tá? Então, vamos lá. Que sistemas ou equipamentos irão se comunicar com o sistema a ser construído? Ah, vocês vão fazer pagamento via API do Mercado Pago, por exemplo, tá? Que um aluno fez no ano passado. A API do Mercado Pago vai ser um ator. Porque vai ser representado justamente pelo Mercado Pago. Porque vai ser uma comunicação do sistema com o Mercado Pago. Então, ele vai ser um ator do sistema também. Tá? Ou se vocês vão ter algum tipo de equipamento, sei lá, vocês vão fazer sei lá, de repente interagir com um Arduino da vida, o Arduino vai ser um ator externo. A princípio, a não ser que vocês construam o Arduino, daí o Arduino, querendo ou não, ele vai fazer parte ali, tá? Alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema, por exemplo, no caso da Receita Federal. Basicamente, a Receita Federal, quando a gente emite a nota fiscal, a gente tem que informar a Receita Federal. Ela em si, ela não manda nenhuma informação de volta para a gente. Ela simplesmente recebe a informação e armazena. Mas ela tem que ser notificada da nota fiscal, né? Que ela foi gerada. Então, ela vai ser um ator no sistema, apesar dela não é a Receita Federal que vai, acessar o sistema de vocês. Não, é o sistema de vocês que vai acessar a API deles lá. Então, vai ser mesmo assim um ator externo, porque tem que ter uma interação, nesse caso, partindo do sistema com a Receita Federal. Tá. Quem está interessado em certo requisito funcional do sistema, pode ser interessante também colocar esse tipo de informação. Daqui a pouco, é importante que o gerente também seja informado quando acontecer tal evento dentro do sistema. Então, daqui a pouco a gente vai ter a ligação então, do gerente com aquele caso de uso. Tá? Basicamente isso. Tá, e agora como a gente faz para identificar os casos de uso? Os casos de uso... A minha câmera cortou alguma vez aqui o texto? Acho que não. Cortou. Tá, tudo bem. Mas eu li para vocês. Como que a gente faz para identificar os casos de uso? Então, os casos de uso, eles devem representar objetivos dos atores ou devem ser necessários para que o sistema funcione adequadamente. Algumas perguntas úteis para tentar identificar. Quais são as necessidades e os objetivos de cada ator em relação ao sistema? O que ele vai fazer, velho? O que uma caixa, uma pessoa caixa lá do Baclise quer fazer no sistema como sendo caixa? Ela vai ter que abrir o caixa, que existe um procedimento para abertura de caixa, existe um procedimento de fechamento de caixa e vender. Pelo menos esses três ela tem que fazer. É isso que ela está interessada como caixa. Uma pessoa um usuário do Mercado Livre, que seja o Mercado Livre, Submarino da vida. O que ele está interessado em fazer? Realizar login para ter as informações de tudo que ele fez, compra, venda, enfim, associados à conta dele. Então ele deseja realizar login. Ele deseja comprar produtos. No caso do Mercado Livre, vender produtos, mas enfim, ok, vamos pensar em Submarino da vida, tá? Comprar produtos e verificar o andamento do pedido, por exemplo, pelo menos isso. Fora, né, ver produtos no site. Então, isso são objetivos que esses atores têm em relação ao sistema. Então, tudo isso vai virar caso de uso. Que informações o sistema deve produzir? O sistema tem que gerar relatório de alguma coisa que tem que ser enviado para alguém periodicamente. Daqui a pouco, automaticamente, o sistema todo final de mês ele gera automaticamente um relatório de vendas e manda para o gerente. Então, gerar relatório de vendas é um caso de uso que vai estar ligado no gerente. O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo? Bom, aqui é mais exatamente isso que eu falei, né? De tanto tempo acontece alguma coisa que alguém tem que ser informado.
Para cada requisito funcional, existe um ou mais casos de uso para atendê-lo? Como eu falei, eu sugiro para vocês fazerem da seguinte forma. Todos os requisitos funcionais vão virar casos de uso. E todos os casos de uso vão virar requisitos funcionais, tá? Vocês podem começar a análise por qualquer ponta, tanto pelos requisitos quanto pelo caso de uso. Não tem problema, tá? Vocês podem começar por qualquer um porque os dois vão ficar equivalentes. Beleza? Mas não esqueça de deixar os dois equivalentes, tá? Exercícios. Então, faça o diagrama de casos de uso dos seguintes problemas. O nosso cliente é dono de uma videolocadora. Não sei se vocês, como vocês são muito novos, já existe uma coisa chamada videolocadora, no tempo que a gente alugava CDs e DVDs e Blu-ray. Eu nunca cheguei a alugar Blu-ray, mas enfim. De filmes, tá? A gente alugava os filmes. Antes da gente baixar tudo por torrent e as fitas, né? Ou antes de baixar tudo por torrent ou outros sites indevidos. Apesar que torrent não é nada de indevido, mas enfim. Então, o nosso cliente ele é dono de uma videolocadora. O cliente pediu o seguinte, é necessário que o funcionário da locadora cadastre os filmes, assim como é preciso cadastrar os gêneros de cada filme, sua categoria e os atores que atuam nos filmes. Então, olha só, essas informações de quais atores atuam no filme, a categoria do filme, o gênero de cada filme, são informações contidas dentro do filme, tá? A gente pode fazer aqui... Então vamos lá, vamos primeiro identificar o ator. Não, deixa eu terminar de ler. Essa locadora apenas realiza a locação para clientes cadastrados. Logo, é necessário que o funcionário realize esse cadastro do cliente antes que ele possa realizar uma locação. O processo principal do sistema é a alocação de filmes, onde o cliente se identifica e informa quais filmes ele deseja alocar. Se o cliente existir e não possuir locações em atraso, a locação será autorizada. Por fim, é importante saber quais são os filmes mais locados para se ter uma ideia da preferência dos clientes. Tá? Então vamos lá. Quem que vai interagir com o sistema? O funcionário da locadora vai ter que cadastrar os filmes. Então o funcionário é um ator. A locação é somente para clientes cadastrados. Logo é necessário que o funcionário realize o cadastro do cliente. Então o cliente não é um ator. Nesse caso ele não é um ator, ok? Ele não vai ser informado de nenhuma forma. Claro, para esse sistema aqui, hoje em dia a gente tá mais evoluído do que isso daqui. Provavelmente ele seria notificado via no celular, ele teria uma conta. Mas nesse caso aqui não é esse caso. Aqui é o funcionário que cadastra o cliente, ok? Então continua aqui sendo apenas o ator, apenas o funcionário, o ator do sistema, tá? O processo principal do sistema é a alocação de filmes, onde o cliente se identifica e informa quais filmes ele deseja alocar. No caso, ele se identifica para o funcionário, a ideia aqui, tá? É tipo, olá funcionário, eu sou o Thiago, tá? E daí ele que vai lá no sistema e pesquisa pelo nome de vocês, tá? Se o cliente existir e não possuir locações a prazo, a locação será autorizada. Por fim, é importante saber quais filmes mais locados para ter uma ideia da preferência dos clientes. Então, isso aqui seria um relatório. Esse relatório ele não está claro para quem que tem que ser informado, se é para o funcionário ou se é para outra pessoa. Dado que não apareceu em nenhum outro momento outro ator, além do funcionário, professor, cliente... O cliente pode ser o próprio funcionário, mas daqui a pouco o cliente pode ser outra pessoa. Dado esse contexto aqui, a gente não consegue identificar. Então, esse relatório aqui, ele pode ser direcionado para o funcionário. Bom, então por enquanto nós temos um ator, que é o funcionário. Quais são os casos de uso que ele realiza? Bom, quais são as funcionalidades do sistema? O que ele pode fazer? Né? Vamos lá. Quais são os casos de uso? Quais são as necessidades e objetivos de cada ator em relação ao sistema? O que o sistema deve produzir? Então vamos lá. Qual é o objetivo do ator, do funcionário, do ator funcionário? Cadastrar os filmes, certo? Então ele tem que ser possível cadastrar os filmes. Depois eu entro nesse caso aqui. Ele tem que permitir cadastrar clientes, porque é o funcionário que cadastra os clientes. O processo principal é a alocação de filmes, então tem que ser permitido que o funcionário loque filmes ou realize a alocação de filmes. Isso aqui é uma restrição, tá? Essa restrição não vira uma elipse, isso aqui é uma restrição que fica dentro do caso de uso, tá? Daí a alocação será autorizada. Por fim, quais os filmes alocados? Então aqui poderia ser gerar relatório de filmes mais locados, tá?
E basicamente é isso. Depois, eu vou mostrar agora aqui como que ficaria. Ó. Nós temos aqui, esse diagrama foi feito no Asta, tá? Que é um programa que a gente vai utilizar. Bom, aí nós temos a fronteira do sistema. Como o Asta ele gera esse quadrado por fora aqui, tá? Não se assustem. Então essa daqui é a fronteira do sistema. O nome do sistema é sistema da locadora. Nós temos apenas o funcionário. Quais os casos de uso que a gente identificou? Manter filmes ou cadastrar filmes, tá? Por que eu escrevi manter filmes? O manter, ele significa... Vocês, terceiro ano, vocês se lembram do CRUD? Significa cadastrar, alterar, excluir e consultar, certo? Create, retrieve, update, delete, tá? Muito bem. Existe uma palavra que no contexto dos casos de uso e também para requisitos, que é a manter. Quando um caso de uso ele for realizar essas 4 operações, eu posso cadastrar um filme? Sim. Eu posso alterar esse filme se tem algum erro? Posso, né? Faz sentido. Eu posso excluir o filme se eu bem entender, se estiver errado? Posso, beleza. Eu posso visualizar todos os filmes? Posso listar os filmes? Posso. Então, se eu tenho essas 4 operações, a gente coloca o caso de uso chamado manter o respectivo objeto com o qual a gente está trabalhando, que nesse caso é filme, tá? Já falo disso aqui. Aí a gente vai ter realizar locação. Então, o funcionário que realiza a locação... Ah, professor, mas ele não loca para ele. Não, eu sei que ele não loca para ele. Todo mundo sabe que não. Ele vai realizar a locação para o cliente, tá? Poderia-se colocar realizar locação para o cliente para talvez deixar mais claro. A princípio não precisa, mas se quiserem colocar não tem problema também. E emitir filmes mais locados, ou gerar relatório de filmes mais locados também poderia ser, tá? Listar filmes mais locados também poderia ser. Depende daí como que é a funcionalidade em si que ele vai preferir, né? Que o cliente vai preferir. Muito bem, então novamente, o manter significa as 4 operações. Cadastrar, alterar, excluir e consultar, tá? Ou listar também. Naquele sistema lá que eu tinha mostrado para vocês, da sistema clínica aqui, ó, foi separado: cadastrar paciente, pesquisar paciente, alterar paciente e excluir paciente, tá? Isso aqui tudo seria apenas um caso de uso chamado manter. Só que, como a gente tinha esses includes aqui obrigatórios, a gente teve que deixar bem claro que havia essa inclusão. Logo, a gente teve que separar em 4 casos de uso e colocar essas flechinhas de include aqui, tá? Normalmente vocês não precisam fazer isso, tá? Depende do quê? Depende do sistema de vocês, tá? Então, aí por isso a gente tem manter filmes. Tá, professor, por que tem manter gêneros, atores e manter categorias? A gente poderia, toda vez que a gente for cadastrar um filme, a gente pode colocar escrito o gênero, escrito os atores e escrito a categoria que o filme faz parte, tá? Mas outra forma de fazer seria o seguinte: bom, eu poderia criar um cadastro de gêneros, né? Tipo, eu vou lá e cadastro filme de terror, cadastro filme de ação, cadastro filme comédia, cadastro filme etc, tá? E daí, depois, quando eu for cadastrar um filme, eu só seleciono aquele gênero que eu quero. Quando vocês já trabalharam com formulário, seria um select, tá? Aquele que eu seleciono lá, que dá uma lista de seleção. Quando eu for cadastrar um filme, daí eu seleciono qual é o gênero que eu quero, tá? Então, nesse caso, eu manter gênero, justamente porque eu teria a funcionalidade de cadastrar um gênero, ok? Então, eu teria um cadastro de gêneros que seria separado do filme. Eu apenas utilizo os gêneros cadastrados para vincular ao filme, tá? A mesma coisa com atores. Nesse caso aqui, a gente preferiu modelar como sendo um cadastro de atores. Então, eu posso cadastrar lá, sei lá, Jim Carrey, tá? Jim Carrey, tá? E ele atuou em vários filmes. Então, daí eu cadastro o Jim Carrey apenas uma vez, e depois todo filme que ele for
ator, eu vou lá e marco que ele faz parte daquele filme. Beleza? Então eu não preciso escrever Jim Carrey toda vez que aparecer um filme dele. Tá? Essa pode ser uma forma de fazer. E a mesma coisa das categorias. Então cada filme pode ter uma categoria de valor. Tipo, o filme pode ser lançamento, ou ele pode ser mais de 5 anos, mais de 10 anos, e assim por diante. Tá? Isso aí basicamente interferia no preço. Tá? No caso da locadora, ela poderia colocar um sistema de cores, tá? Normalmente as locadoras fazem assim, a cor verde é lançamento, então é mais caro. A cor azul é menos de 5 anos, então é 2 pila mais barato. Um de menos de 10 anos é tanto, e assim por diante, tá? Então a gente poderia ter essas categorias aqui. Tá? E esse manter categorias é para cadastrar as categorias que teria no sistema. Beleza? Bom. Aí esse daqui é para vocês, gurizada da Info 21. Especificamente para vocês que é exercício. Eu vou colocar depois para vocês enviarem pelo Siga, tá? Então vocês vão fazer o diagrama de caso de uso do seguinte problema. Na verdade é só um problema, tá? É que havia mais, mas eu tirei, tá? É só um problema. Eu quero que vocês façam um diagrama de caso de uso, esse aqui, desse problema aqui, tá? Que é aquele problema que a gente iniciou da aula passada, tá? Do cinema, beleza? Eu vou abrir no Siga para vocês enviarem um arquivo do Asta, tá? Vocês têm que baixar. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que faz. Captura a tela e sai o Adobe, beleza? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pesquisar por Asta. Ó, esse carinha aqui. Pode ser download Asta Software. Vocês vão baixar o Asta. Vocês vão achar o Asta profissional. Ah, professor, mas ele é pago. Mas a gente já vai ver. Aí vocês vão clicar aqui em download. Antes ele deixava baixar direto. Bom, ok, tudo bem. Interessante, mudou. Faz tempo que eu não acesso. E-mail. Bom, deixa eu colocar, vamos ver. First name. First name, last name. Se eu conseguir o link direto, eu coloco lá no Siga para vocês, tá? How to use for. Academic Teaching. Eu vou ensinar vocês. Vocês marcam um studying, tá? Vocês são estudantes. Eu vou marcar teaching porque eu sou professor. Não sei se vai mudar alguma coisa para eles, né? Ou para mim. Se for to use. Não sei, eu acho. Não sei. Bom, por que não? Consent receive e-mails. Não, obrigado. Send. O que eu esqueci de marcar? Eu tenho que marcar isso aqui? O que eu esqueci de marcar? Sério que eu tenho que marcar isso aqui? Eu não quero receber nenhum e-mail. Tá. Aí vocês vão baixar, eu vou copiar esse link, copiar o endereço do link e eu vou tentar colocar esse link direto lá. Daí vocês não precisam passar por esse passo a passo, tá? Deixa eu ver aqui, análise de modelagem, deixa eu colocar esse link direto lá, de repente daí vocês não precisam passar por esses passos que eu passei aqui agora. Eu vou colocar dentro da live da disciplina mesmo. Depois eu coloco Depois eu coloco no tópico específico para dessa aula. Asta.
Vamos ver. Atualizar dados. Beleza, tópico de aula atualizado. Lindo. Tá aqui eu acho que vocês vão conseguir baixar esse... Deixa eu abrir uma aba anônima aqui e colar o link. E se eu botar baixar... Ah, ele baixa, beleza. Então vocês não precisam passar desse passo a passo que eu fiz agora, tá? Manter mesmo assim. Aí a gente vai instalar aqui o Asta. É que eu já tenho o Asta aqui. Mas enfim, vai subscrever, beleza. Vou botar instalar. É isso aí mesmo. Beleza. Launch. Beleza. Ele vai pedir licença. Ok. Versão 8.4, que acho que é a versão que eu baixei mesmo, né? Talvez se vocês forem estudantes vocês consigam. Vamos ver, de repente eu vou ver isso aqui se vocês vão conseguir ou não. Mas por enquanto pode baixar o link que eu coloquei lá. Sem licença. O que eu vou fazer? Eu vou ir na pasta este computador, descolocar o C, usuários, Thiago. Tem uma pasta .asta. Eu vou... Bom, como veio uma versão nova, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente renomear essa pasta. Asta, underline, qualquer coisa. Aí, quando eu abrir o Asta novamente, ele vai achar que essa pasta não existe e ele vai ter que criar essa pasta. Ele criou a pasta lá. O seu free trial termina em 28 de julho. Parabéns, eu consegui uma licença trial. Aí, toda vez que ele pedir licença... não quero mandar informações. Aí toda vez que ele pedir a licença, eu simplesmente apago essa pasta .asta aqui. Pronto. Aí eu sempre tenho um Asta profissional. Enfim. Aí vocês vão fazer o seguinte, para criar o diagrama de caso de uso, vocês vêm aqui nessa folhinha, o File, New. Vai aparecer aqui onde vou... Ah, vocês não estão vendo. Por que vocês não estão vendo? Ah, porque a tela tá... Captura de tela. Agora sim. Não sei se vocês perderam muita coisa, mas enfim. Eu vim aqui em File, New, ou só clicar aqui na folhinha, tanto faz. Aí, a gente vem aqui, clica com direito, pode ser nesse no title aqui. Create Diagram, para criar um diagrama de Use Case, de casos de uso. Tem vários outros diagramas, tá? Nós vamos criar o diagrama de casos de uso, Use Case Diagram, tá? Beleza, tá aqui. Aí... Para criar o diagrama, aqui estão os atores, é clicar aqui e depois clicar aqui dentro. Aí vocês vão dar o nome do ator, sei lá, funcionário. Vou dar um zoom aqui. E para criar o caso de uso, tá aqui a bolinha, a elipse, clica aqui, depois coloca, sei lá, ele vai manter filme. Clique fora e para ligar eles, eu posso deixar o mouse em cima aqui, no momento que eu vou deslizando aqui, ele sugere a associação, que é simplesmente a ligação entre eles, ou vocês podem vir aqui e clicar aqui na associação, clicar no funcionário e depois no filme. Pronto, tá ligado. Tá aí. E é fazer essas ligações. Não se esqueça depois, para fazer a fronteira do sistema, vocês vão utilizar aqui esse quadrado, que é simplesmente um retângulo. Vocês fazem um retângulo, beleza? E o texto do título aqui em cima. Clica no Tzinho do texto, clica aqui e coloca sys
sistema de locador, tá? Aí, pronto. Coloca como quiser, se clicar com o direito vocês podem até set font color, eu vou deixar qualquer cor. Ok, ó, mudou a cor, dá pra mudar line color? Não, eu sei que dá pra deixar em negro. Dava uma vez, não sei se de repente retirar. Enfim, tá aí, ó, sistema locadora, funcionário, manter filme. E é isso, daí façam o resto. Claro que, novamente, vocês vão fazer o diagrama de caso de uso desse problema aqui do cinema, tá? Aí vocês têm esse aqui que vocês podem se basear para fazer. Tá, beleza. Então vocês fizeram, vamos dizer que esse aqui seja o caso de uso. Vocês vão salvar ele no computador de vocês. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou dar o nome de exercício 1. E vocês vão salvar na área de trabalho. Pode ser trabalho, sei lá onde vocês salvam os arquivos de vocês. Aí vocês têm duas formas. Vocês podem mandar esse arquivo que está na área de trabalho. Aqui, ó, esse aqui, exercício 1.asta para lá. Ou vocês podem mandar a imagem, tá? Para vocês mandarem a imagem, vocês vão aqui em Tools, Export Image, ou seja, vocês vão exportar a imagem do diagrama que está aberto, Current Diagram, tá? E vocês podem escolher PNG, JPG, eu recomendo PNG, tá? E aí, vocês, no caso aqui, vou salvar na área de trabalho também, exercício 1, salvar, e aqui, ó, exercício 1, tá aqui, ó, .png. Tá aí, tá, gente? Qualquer um dos dois que vocês enviarem tá show de bola. Se quiserem enviar os dois zipado também não faz diferença, beleza? Muito bem, pessoal. Para o pessoal da Info 31, boa sorte. Para o pessoal da Info 21, boa sorte também. Info 31 e 32, na verdade, né? Eu vou ter mais uma aula para tratar sobre daqueles requisitos, tá? Info 21, pra gente ver, pra gente terminar aqueles requisitos, tá? E é isso, gente. Feito.